Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sexta-feira especial, Dia dos Namorados, e eu espero de verdade que você tenha ao seu lado uma pessoa que te ama de verdade pelo que você é, que aceita e te apoia nos seus projetos. Sejam todos bem-vindos. Cristóvão, seja bem-vindo. Souza Cristóvão. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Às vezes eu me confundo aí nos nomes, mas sejam todos bem-vindos. E essa live até é para as pessoas que estão se impedindo de ser amadas, estão se protegendo de amar novamente, de tanta dor, né, machucadas, e talvez não esteja se permitindo a se sentir amadas novamente, né, de tantas feridas emocionais que estão aí guardadas no seu coração. Então, vem para a live e até o final você vai se sentir mais aliviado e vai entender por que toda essa proteção, porque você já passou por dores, né? Já passou por traumas, por feridas, mas hoje você vai descobrir por que você se protege tanto. Então vamos ao tema da live. Você está se protegendo ou se impedindo de viver? E eu já quero começar com uma pergunta. Você já percebeu que algumas pessoas dizem: eu prefiro ficar sozinho, eu não crio expectativas, eu não confio mais em ninguém? E muitas vezes isso parece maturidade, parece equilíbrio, força. Mas será que sempre é? Ou será que algumas vezes isso é apenas uma forma de proteção? Porque existe uma diferença muito grande entre viver em paz e viver escondido da vida. Todos nós criamos mecanismos de proteção. Isso é natural. Depois de uma decepção, ficamos mais cautelosos. Depois de uma perda, ficamos mais atentos. Depois de uma dor, aprendemos algumas lições. O problema começa quando a proteção vira prisão. Se protege demais. Quando aquilo que foi criado para nos proteger passa a nos impedir de viver experiências novas. Imagine alguém que foi traído. Talvez a primeira reação seja desconfiar. Isso é compreensível. Mas o que acontece quando essa desconfiança permanece por anos? Quando ela começa a afetar todas as relações? Quando ninguém mais consegue se aproximar? Quando a pessoa deixa de viver histórias lindas porque continua reagindo a uma história antiga? Vaninha Oficial, seja bem-vinda. Perceba a diferença entre os dois. A proteção que antes fazia sentido, agora começa a limitar a sua vida. E isso não acontece apenas nos relacionamentos. Acontece nos sonhos, nos projetos, nas oportunidades, nas mudanças. Tem gente que não tenta porque tem medo de falhar. Tem gente que não se posiciona porque tem medo da crítica, ser julgado. Tem gente que não ama porque tem medo de sofrer. Não muda porque tem medo de errar. Qual desses você entra? E com todos esses medos, sem perceber, vai construindo uma vida aparentemente segura, mas emocionalmente pequena, fechada, limitada. E sabe qual é o problema? A vida não fica parada enquanto você evita a dor, enquanto evita a rejeição, o abandono, evita conexões verdadeiras. Enquanto você fica evitando a rejeição,
também você evita as conexões de verdade. Paulo Roberto, meu eterno namorado, seja bem-vindo. Enquanto evita o fracasso, também evita conquistas. Evita crescimento. Porque não existe vida sem vulnerabilidade. Você precisa se permitir. Claro, com cautela, mas você precisa se permitir. Porque quando você se protege demais, você está vivendo a dor antiga. Na terapia, eu percebo que muitas pessoas que acreditam estar protegidas, mas quando aprofundam, eu descubro que elas estão cansadas, sozinhas, limitadas, presas a versões antigas de si mesmas. Porque continuam vivendo como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo quando ele já passou. É aquele mecanismo de proteção. E acaba limitando de viver o presente. E eu quero que você reflita comigo. Eduardo, Vaninha, arquiteto, seja bem-vindo. Talvez o seu maior desafio hoje não seja se proteger demais. Talvez seja aprender a confiar novamente. Observe isso. Confiar em você, na sua capacidade de lidar com a vida, na sua capacidade de enfrentar os desafios, de se reconstruir se necessário. Porque a verdadeira segurança não está em evitar tudo, está em saber que você consegue atravessar o que vier. É aquilo que eu comentei ontem. Estar sempre pronto para o que der e vier. Tem desafios maiores e desafios menores. Mas se você não enfrentar, você não sabe se vai vencê-los ou não. Tem pessoas que sofreram uma vez e nunca mais se permitiram viver plenamente. Isso é doloroso, muito doloroso. E eu entendo essa dor. Mas existe algo importante. Você não pode impedir completamente que a vida machuque você. Mas pode impedir que uma dor antiga continue roubando o seu presente e o seu futuro, de você viver plenamente. Está fazendo sentido, gente? Então eu quero deixar uma pergunta para você refletir. As decisões que você está tomando atualmente estão sendo guiadas por aquilo que você deseja viver ou por aquilo que você tem medo de sentir? Porque existe uma diferença enorme entre os dois. Cachaça Foz, seja bem-vindo. E muitas vezes a liberdade emocional começa exatamente aí. Carol, seja bem-vinda. Talvez aí que começa. Pelo que você está sendo guiado? Pelo que deseja viver? Ou por aquilo que não quer mais sentir? Por medo de sentir novamente. Algumas proteções salvam você da dor, mas outras limitam você de viver plenamente. Se essa live fez sentido para você, curta, compartilhe com mais pessoas que precisam parar de se proteger tanto e se permitir viver. Porque enquanto está se protegendo, está se limitando de viver plenamente. E se você percebe que não consegue mais sozinho, que você precisa de ajuda, escreva liberdade no meu direct. A TRG pode te ajudar a se libertar
pela raiz de tudo isso. De todas as feridas que te marcaram e ficaram registrados no seu sistema emocional. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, é @ClaudetaIvanim. Também se inscreva no YouTube para acompanhar os conteúdos. Então, mais uma vez, feliz Dia dos Namorados e que realmente você tenha uma pessoa do seu lado que te apoia, e que esteja contigo e que aceita do jeitinho que você é. Não pelo que você faz, pela pessoa que você é. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo final de semana. E nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.